Boa noite, igreja! Que satisfação estar junto com vocês. Mais uma noite, mais uma quinta-feira, nesse nosso culto de oração e pregação da palavra. Depois desse momento que nós passamos juntos, orando, buscando a Deus, colocando as nossas vidas diante do Senhor, agora nós vamos abrir as nossas Bíblias para que possamos meditar na palavra do Senhor. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, nós vamos ler os versículos 38 até o de número 40. Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40, nos diz assim a palavra do Senhor. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nessa noite em que estamos aqui reunidos diante da Tua palavra, nós pedimos que o Teu Espírito possa iluminar o nosso entendimento, nos conceder a graça de compreendermos aquilo que o Senhor inspirou a teu servo Marcos escrever, relatar as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, para a edificação dos teus discípulos e da tua igreja, Senhor. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a sermos homens e mulheres, adolescentes, jovens, idosos, ó Deus, que vivem segundo a tua palavra, que vivem de forma digna do Evangelho, onde quer que nós estejamos, Senhor. Que sejamos testemunhas tuas, para a glória do teu nome. Nós oramos e te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos prosseguindo na nossa série de mensagens intitulada O Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional. E nós temos visto que Jesus convoca a sua igreja para a ação missional como resposta à fé. Meus irmãos e minhas irmãs, a fé é o fundamento da vida cristã. A fé, ela é interior, é invisível, é intangível, é espiritual e talvez por isso, por causa dessas características, a fé ela pode ser dissimulada, pode ser disfarçada, fingida, pode ser falsificada. No texto que nós lemos, Jesus ele se mostra como aquele diante de quem nada pode ser escondido, nada pode ser encoberto, nada pode ser disfarçado. Jesus, ele conhece os pensamentos mais íntimos e ele identifica os frutos que revelam a natureza de cada pessoa. Na pregação anterior a essa, nós pudemos ver nessa série que em Jesus coexistem de forma harmoniosa e indivisível as naturezas humana e divina, ainda que seja certo que Jesus abriu mão de certos atributos da sua divindade ao encarnar e se tornar um homem. É por isso que a gente entende que, ainda que profetas do Antigo Testamento tenham demonstrado conhecer fatos especiais que lhes foram revelados por meio do Espírito de Deus, em Jesus, nós não somos assim capazes de apontar essa intermediação porque ele simplesmente sabe desses fatos.
E no texto que a gente leu, Jesus ele identifica a falsa espiritualidade. Ele revela uma religiosidade hipócrita. E o símbolo dessa hipocrisia religiosa são aqueles conhecidos como mestres da lei. Os mestres da lei, eles são os mais citados no Evangelho de Marcos, quando comparados aos sacerdotes e aos líderes religiosos, a essas autoridades religiosas, todos opositores de Jesus. Os mestres da lei, eles pertenciam em sua maioria ao grupo religioso dos fariseus. Eles eram os estudiosos e os conhecedores da lei religiosa. Vejam que eles não só conheciam os 613 mandamentos da lei, como também eles tinham sido os responsáveis por desenvolver ao longo do tempo inúmeras outras regras a fim de detalhar e regulamentar o cumprimento desses mandamentos da lei. Ao lado dos sacerdotes e desses líderes religiosos das cidades mais importantes, os mestres da lei faziam parte do alto tribunal religioso judaico, aquele chamado de Sinédrio. E lá eles tinham um papel de destaque. Eles eram chamados de doutores da lei. Eles eram os peritos na lei. Eles eram os especialistas chamados à consulta, à aplicação e ao veredito nos julgamentos conforme a lei judaica. E aí a gente precisa lembrar que Israel era uma sociedade teocrática. O que isso significa? Era que todos os relacionamentos daquela sociedade estavam debaixo da autoridade divina. Então, a lei de Deus, ela ordenava não só aquilo que dizia respeito à religiosidade do povo. A lei de Deus ordenava os relacionamentos familiares, sociais, comerciais, trabalhistas, éticos, morais, jurídicos, educacionais, ou seja, todos os relacionamentos das pessoas com Deus, consigo mesmas, umas com as outras e com o mundo ao redor. Tudo isso era ordenado na lei de Deus. Daí então, os mestres da lei eram os especialistas em todos esses aspectos. Era o ofício deles conhecer a vontade de Deus para o judeu em todas as áreas da vida. E então, por isso, eles eram tanto os advogados, os promotores, os procuradores legais, como também eles eram os teólogos da sociedade. Nesse sentido, os mestres da lei deveriam ser os pastores do povo. Eram eles que tinham o conhecimento e sabiam como aplicar a todas as dinâmicas e relacionamentos da vida o que a lei determinava. Eles conheciam os mandamentos para todas as áreas da vida debaixo da aliança com Deus. Mas vejam que toque irônico no texto que a gente leu. Eles eram os doutores, os peritos na lei, mas foi Jesus quem fez 6 acusações contra eles. Cada uma dessas acusações revelou o quão falsa era a religiosidade desses mestres da lei. Jesus se colocou como o juiz deles, emitindo ao fim das suas acusações, das suas 6 acusações, uma sentença, um veredito. Jesus deu um terrível juízo contra esses mestres da lei. E nessa noite nós vamos acompanhar cada uma dessas acusações de Jesus contra os mestres da lei, mas antes eu preciso destacar o que Jesus disse ao ensinar os seus discípulos. Veja novamente comigo aí o versículo 38. Ao ensinar, nos diz o versículo 38, ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei.
cuidado. Então percebam que o contexto aqui é de ensino de Jesus e ele começa o seu ensino dizendo cuidado. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, eu nem sei como chamar mais a sua atenção para aquilo que Jesus disse e o porquê de você prestar toda a atenção, voltar agora nesse instante todas as suas energias para compreender bem o que Jesus quis ensinar nesse texto que a gente leu. Jesus, ele relaciona 6 aspectos que nós devemos ter o cuidado de não imitar, de não fazer igual. E mais do que isso, nós devemos, diante dessas acusações de Jesus, parar e avaliar as nossas vidas diante dessas advertências. Acompanhem comigo a partir do versículo 38, como que Jesus descreve os mestres da lei. E vejam por que Jesus disse que se deve ter cuidado com gente como eles. Veja comigo aí, que Jesus disse que, a partir do versículo 38, primeiro, eles fazem questão de andar com roupas especiais. Segundo, de receber saudações nas praças. Terceiro, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas. Quarto, os lugares de honra nos banquetes. Quinto, eles devoram as casas das viúvas. E sexto, para disfarçar, fazem longas orações. 6 características, 6 acusações, 6 advertências contra os mestres da lei. E percebam por que Jesus advertiu aos seus discípulos e àqueles que o ouviam, e também a nós nessa noite, por meio da exposição desse texto. Vejam comigo aí o versículo de número 40, o final desse versículo 40. Jesus disse: esses receberão condenação mais severa, por serem quem eles eram e por fazerem aquilo que faziam, eles receberiam condenação mais severa. Então eu quero convidar você a parar e refletir comigo sobre cada uma dessas acusações de Jesus aos mestres da lei e tomar cada uma delas como uma séria advertência para que você seja um cristão provado e aprovado, maduro na fé, verdadeiro e não alguém dissimulado. Vamos então a cada uma dessas características, dessas acusações, dessas advertências para nós nessa noite. A primeira delas é que os mestres da lei faziam questão de andar com roupas especiais. Vejam que os mestres da lei se vestiam com uma túnica branca para se destacar entre as demais pessoas. Mas vejam que eles faziam isso fundamentados no que está prescrito no livro de Números, no capítulo 15, versículos 37 a 41. Os mestres da lei, eles faziam borlas nas extremidades das suas roupas e costuravam um cordão azul como lembrança de todos os mandamentos do Senhor. Deus havia determinado isso a fim de servir como um lembrete a todo judeu, a todo homem judeu, de que ele deveria observar e obedecer aos mandamentos no seu dia a dia. Isso também servia de lembrete para que esse homem judeu fugisse do pecado, das inclinações pecaminosas do coração
e dos olhos no dia a dia. Esse era um símbolo de obediência a todos os mandamentos e de consagração a Deus. Só que os mestres da lei, eles alargavam essas borlas, exagerando o uso desse símbolo. Daí então, as vestes brancas e exageradas eram, na verdade, usadas por eles para os identificar como homens de oração e fiéis cumpridores dos mandamentos, como uma gente mais santa do que as demais pessoas. E daí o princípio pretendido por Deus tinha sido deixado de lado e agora servia aos mestres da lei de uma espécie de exibicionismo. Na verdade, era um disfarce para a vida que em nada correspondia ao símbolo que eles usavam. As roupas serviam para fins nada piedosos, usadas por esses mestres da lei, serviam ao orgulho, serviam para que eles se apresentassem como uma classe especial. É interessante como que, meus irmãos e minhas irmãs, as roupas, elas agregam valor a quem as usa, não é verdade? Da mesma forma que os títulos de doutor, mestre, professor, chefe, ou então as honrarias na forma de placas de reconhecimento que as pessoas recebem, os títulos impressos que elas emolduram, ou as palavras elogiosas e bajuladoras que elas recebem. Todas essas demais coisas, como os títulos, as honrarias e as palavras, são como as roupas. Agregam valor a quem as usa, a quem as tem. Daí a gente se lembra que no Éden, Adão e Eva estavam nus e não sentiam falta de roupas, até que eles pecaram. Então, eles tentaram cozer com plantas algo para cobrir a vergonha exterior, enquanto que o que mais eles precisavam era de algo para cobrir o pecado interior. Deus então providenciou algo melhor para cobrir a eles e ainda apontou para aquilo que poderia cobrir o pecado nos seus corações. Deus sacrificou um animal e com as peles desse animal cobriu Adão e Eva. Mas, infelizmente, a humanidade ainda busca meios para se cobrir, desprezando o que Deus proveu de forma eficaz, eficiente e definitiva. A nossa busca por roupas que nos agreguem valor, por títulos que nos agreguem valor, por comendas e honrarias que nos agreguem valor, por palavras que nos agreguem valor, todas essas coisas são tentativas, infelizmente, sempre frustradas, de cobrir a nudez da nossa alma diante de Deus e das demais pessoas. Enquanto isso, nós temos o amor de Deus em Cristo Jesus. Amor, como diz a palavra de Deus, como diz a Bíblia, amor capaz de cobrir multidão de pecados. Muito melhor e mais do que um animal, Jesus morreu para, com o seu sangue, cobrir os nossos pecados. Daí, enquanto uma pessoa não encontra a cobertura da sua alma nesse sacrifício de Jesus pelos pecados, essa pessoa continua em uma busca por uma cobertura qualquer que, infelizmente, é inútil tanto quanto as folhas usadas por Adão e Eva no Éden. Jesus então mostra que os mestres da lei buscavam se cobrir
não só com roupas, mas também com essas demais coisas que eu listei agora há pouco para vocês. Vejam vocês que eles faziam questão de receber saudações nas praças. Os mestres da lei faziam questão de ser saudados em público. Eles buscavam ser reconhecidos pelas pessoas enquanto caminhavam pelas ruas. Eles faziam questão de receber olhares e palavras que os exaltassem por quem eles eram naquela sociedade. Ou melhor, por quem eles fingiam ser. Homens honrados, santos, piedosos, honoráveis. Vejam também que eles faziam questão de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas. Não era de se esperar nada diferente dos mestres da lei quando estivessem na sinagoga. Eles queriam os lugares de destaque no local de culto judaico. Esse lugar geralmente era uma plataforma que ficava acima das demais pessoas, e esse lugar de honra mais importante na sinagoga era ali junto à estante onde ficavam os rolos contendo os textos sagrados. Era um lugar de frente para todos os demais da congregação que se sentavam em esteiras no chão. A gente, então, olha para essas coisas e pensa o quanto tudo isso parece estar tão distante da gente, não é mesmo? Tão distante de nós, não é verdade? Mas percebam que a sinagoga é a comunidade de fé judaica, o lugar de culto junto com outros que comungam da mesma fé e, no nosso caso, é comparável à igreja, o lugar onde nos reunimos para cultuar a Deus com outros crentes. E vejam só que Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, escreveu à igreja advertindo exata e precisamente sobre isso. Tiago advertiu sobre a acepção de pessoas nos cultos da igreja. Ele chamou atenção para o tratamento discriminatório e preconceituoso, o tratamento das pessoas com parcialidade no culto. Então, ele dá o exemplo de alguém que chega para o culto com um anel de ouro, trajando roupas finas, e essa pessoa chega junto com um pobre com roupas velhas e sujas. Tiago, então, adverte contra se dar atenção especial ao homem bem vestido, colocando o sujeito para se sentar em um lugar de destaque, enquanto que ao pobre é dito que fique em pé em um canto qualquer, ou então que se sente no chão, junto ao estrado dos pés. E esse era um símbolo de maior humilhação. A conclusão de Tiago sobre isso ela é assim magistral. Ele escreve no capítulo 2, nos versículos 5 a 9, o seguinte: Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Deus escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Mas vocês têm desprezado o pobre. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como
transgressores. Meus irmãos e minhas irmãs, a advertência de Tiago à igreja do seu tempo mostra o quanto as acusações de Jesus aos mestres da lei devem ser atentamente observadas por nós hoje ainda. Isso porque os mesmos males, a mesma hipocrisia, a mesma falsidade religiosa, o mesmo orgulho, a mesma busca por cobertura em algo além do amor de Deus em Jesus. Essas mesmas coisas ainda nos cercam e nos ameaçam a fé. Precisamos dar ouvidos à advertência de Jesus, que disse: cuidado, tenham muito cuidado. Continuando, nós vemos que os mestres da lei também faziam questão de ocupar os lugares de honra nos banquetes. Se quando eles caminhavam pelas ruas, eles faziam questão de ser notados e saudados, se na sinagoga eles se sentavam em posição de destaque, então não era de se esperar nada diferente dos mestres da lei quando estivessem em encontros sociais, não é mesmo? Eles queriam os lugares de honra, de destaque, de primazia entre os convidados. E geralmente era bem ali, ao lado do anfitrião. Os mestres da lei reivindicavam toda essa pompa e essa exaltação por causa da posição religiosa que eles ocupavam, do ofício que eles desempenhavam naquela sociedade. E daí a gente se lembra do que Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos e das acusações que ele já tinha feito às autoridades religiosas em relação a essas coisas. E aí, ao olhar o modo como esses mestres da lei são descritos aqui no texto que a gente leu, é que a gente entende exatamente o que Jesus quis ensinar e a seriedade das suas advertências aqui vistas nesse texto. Vejam que, certa vez, os discípulos eles estavam discutindo entre si sobre qual deles era o maior. Marcos capítulo 9 nos relata isso. Foi quando Jesus disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus até usou uma criança pequena da casa onde ele estava, junto com os 12 apóstolos, para dizer, para ilustrar, para ensinar que o cristão deveria se ver tão pequeno, tão dependente e tão limitado como uma criança pequena. E por isso deveria ser tão confiante em Deus e disposto a ajudar a seus irmãos na fé, disposto à ajuda mútua, uns em favor dos outros. Mais tarde, Jesus teve de advertir os seus discípulos novamente, quando 2 deles, os irmãos Tiago e João, pediram para ser o braço direito e o braço esquerdo de Jesus no reino vindouro. Isso deixou os outros 10 indignados, mas não porque eles condenaram a atitude de Tiago e João, e sim porque eles perceberam que tinham perdido a oportunidade de pedir a mesma coisa. Foi quando Jesus chamou todos eles para perto e disse o seguinte, que você pode ler em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 42. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem quiser tornar-se importante
entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora vejam, meus irmãos e minhas irmãs, como que os mestres da lei eram o oposto disso que Jesus ensinava aos seus discípulos. No texto que nós lemos, nós vemos Jesus dizendo que eles devoravam as casas das viúvas. Naquela sociedade, as viúvas não eram emancipadas perante a lei, e daí elas precisavam do auxílio de alguém para administrar o inventário do marido falecido. Então, os mestres da lei, versados no direito, agiam como procuradores desses bens. Só que, ao invés de cumprirem a determinação profética de garantir os direitos das viúvas, eles exploravam essas mulheres e extorquiam o que elas tinham. Muitas viúvas chegavam a mendigar depois de perderem tudo o que tinham, sendo exploradas por mestres da lei sem escrúpulos. Os mestres da lei, eles não recebiam salário pela função, pelo ofício que eles tinham. Por isso, eles dependiam de mantenedores, eles dependiam de patrocinadores. E era prestando um serviço jurídico como esse que eles exploravam, especialmente as viúvas, seja por meio de taxas abusivas do serviço prestado, ou então expropriando essas mulheres dos seus bens, tomando o que era delas numa administração fraudulenta desses bens. E vejam a que ponto eles chegavam. Jesus nos diz que para disfarçar, eles faziam longas orações. Essa ação nefasta, lesiva, maliciosa desses mestres da lei era encoberta, era disfarçada, era dissimulada em uma aura de piedade com longas orações que eles faziam, fosse na casa dessas viúvas, fosse em público. Vejam que os judeus eles tinham uma admiração por longas orações, porque eles tomavam todo esse palavrório como um sinal de uma profunda religiosidade. De fato, o problema não estava numa longa oração, mas a longa oração como disfarce, como engano, como pretexto. Daí, um mestre da lei com um longo vestido branco, fazendo longas orações, parecia ser alguém que detinha uma longa honra, parecia ser alguém em quem se devia confiar longamente. Era alguém que parecia longe de qualquer suspeita. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, Mateus registrou no seu evangelho detalhes das acusações de Jesus contra os mestres da lei, que estão aqui muito resumidas no Evangelho de Marcos, no trecho que a gente leu. O capítulo 23 de Mateus contém 39 versículos em que boa parte deles Jesus faz uma acusação antecedida pela seguinte expressão de juízo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Eu não vou ter tempo de ler e de expor o que Jesus diz lá em Mateus 23, mas eu quero destacar alguns trechos. Como, por exemplo, é interessante que Jesus diz o seguinte no versículo 3. Obedeçam e façam tudo o que os mestres da lei e os fariseus lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Obedeçam e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Meu Deus, pense bem nessas palavras do nosso Senhor, meu irmão, minha irmã. Gente que não pratica aquilo que prega.
Gente a quem se deve ouvir e fazer o que diz, mas que não serve de exemplo de conduta porque não pratica o que prega, não vive aquilo que diz. E daí eu pergunto, será que você, que está aí me ouvindo, é alguém assim? Será que você é alguém que diz a verdade para irmãos na fé, amigos, filhos, familiares, vizinhos? Mas é alguém que ao final daquilo que disse deveria concluir alertando o seguinte: olha só, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Será? Veja que Jesus também disse, conforme Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Que quadro lastimável, não é verdade, meus irmãos, minhas irmãs? O que nos leva a pensar o que aprendemos desse ensino de Jesus aos seus discípulos, tendo como ponto de observação essa conduta dos mestres da lei. O que está envolvido na advertência de Jesus quando ele disse: cuidado com os mestres da lei? Mesmo que alguns que estão me ouvindo nessa noite não sejam mestres na igreja, que serão julgados com maior rigor, conforme nos adverte a Bíblia, em Tiago 3, versículo 1. Ainda que você não seja pastor, diácono, líder de ministério, professor ou professora de escola bíblica para crianças, adolescentes, jovens ou adultos. Mesmo que você não seja obreiro ou músico ou vocalista, nem sirva em alguma área da igreja diante de outros, será que mesmo assim você tem o que aprender com Jesus nessa noite? Pense comigo, será que eu preciso dizer mais do que aquilo que Jesus disse sobre os mestres da lei, fariseus hipócritas, que não praticavam o que pregavam, que por fora pareciam justos ao povo, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e maldade? O que Jesus advertiu aos seus discípulos serve para qualquer cristão e para qualquer relacionamento que a gente tem como crentes em sociedade, dentro e fora da igreja, dentro e fora do lar, dentro e fora da escola, da faculdade, do trabalho e até do local de lazer. Serve para quem é adolescente, jovem, adulto, idoso ou idosa, para quem é casado e quem é solteiro, para quem é pai, para quem é mãe. Todos nós devemos parar e pensar: será que a minha conduta no dia a dia está de acordo com aquilo que eu digo ser a base da minha fé? Será que a minha participação nos cultos, a leitura bíblica que faço quando a faço, as orações que faço quando as faço, será que isso tem causado diferença na minha vida e na minha conduta no dia a dia? Meus irmãos e minhas irmãs, que as advertências de Jesus nos sirvam para avaliar a nossa conduta. Que as advertências de Jesus nos levem a pedir
nos levem a nos colocarmos de joelhos diante de Deus e orar, conforme diz o Salmo 139. Salmo 139. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se em minha conduta algo te ofende. Vê se há em mim algum pecado. Vê se em mim algum caminho mau e dirige-me pelo caminho eterno. Vejam que os mestres da lei eram, na sua maioria, orgulhosos e, por isso, eles reivindicavam reconhecimento. Por isso, eles estavam dispostos a fingir o que não eram, desde que eles fossem elogiados pelos outros. O que Deus pensava deles tinha ficado em segundo plano. O que interessava a eles era o que as pessoas pensavam. Eles temiam mais as pessoas do que a Deus. E percebam que, em contraste com isso, está a humildade. Mas percebam o seguinte: a humildade verdadeira, ela não reivindica esse tipo de reconhecimento, mas também a humildade verdadeira, ela não se ressente quando um outro recebe reconhecimento. Não se ressente quando alguém, de forma devida ou até mesmo indevida, recebe essas coisas que o orgulho reivindica. E eu digo isso para que você faça um profundo exame da sua alma diante da pregação dessa noite. É muito fácil a gente confundir as coisas ao pisar nesse terreno e trilhar o caminho do orgulho, enganando a nós mesmos. É por isso também que eu quero me voltar para você que não é crente. E depois de ouvir essa pregação, talvez esteja aí pensando: tá vendo só? É o que eu digo. Nesse negócio de ser crente há um monte de gente mau caráter. Até o pregador está dizendo isso aí. Olha aí. Então, o que essa gente tem a me dizer? Daí eu gostaria que você percebesse o seguinte: Jesus está condenando o que era uma prática comum entre os mestres da lei, mas de forma alguma ele está dizendo que todos os mestres da lei agiam dessa forma. Jesus não disse que todo mestre da lei era orgulhoso, arrogante e não era nem um pouco confiável. Prova disso é o encontro anterior que Jesus teve nesse mesmo dia com um mestre da lei que fez uma pergunta muito interessante. Ele queria saber a opinião de Jesus sobre qual era o mandamento mais importante. Esse homem ouviu Jesus dizer que não existe maior mandamento do que amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças, e amar o próximo como a si mesmo. Então esse mestre da lei concluiu que fazer isso é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Foi quando Jesus disse que esse mestre da lei não estava longe do reino de Deus. O que faltava a esse mestre da lei era reconhecer Jesus como seu Salvador e seu Senhor pessoal. E vejam que ninguém está longe da graça de Deus que não possa ser alcançado por ele. Ser alcançado por essa graça. Mesmo entre o Sinédrio, entre aquele grupo de opositores ferrenhos de Jesus, responsável pela prisão, pelo julgamento falso e a entrega de Jesus aos romanos, para que ele fosse condenado à morte por crucificação, mesmo nesse grupo, houve quem se rendesse a Jesus e viesse a ser discípulo dele. O nome desse era José, um homem rico da cidade de Arimateia.
Ele era um membro de destaque do Sinédrio, que não tinha consentido com a decisão e o procedimento dos demais que condenaram Jesus. Esse homem, ele foi responsável por reclamar o corpo de Jesus ao governador romano, descê-lo da cruz, enfaixá-lo e sepultá-lo de acordo com os costumes judaicos. Vejam que a descrição de José de Arimateia é de alguém que tinha tudo para ser o mais orgulhoso dos membros do Sinédrio. Ele era riquíssimo e um membro de destaque naquele tribunal. Só que não. José teve seu orgulho abatido e a sua vida foi redefinida pelo amor de Deus por meio de Jesus a pecadores que nada fizeram por merecer tão grande salvação. Quem sabe, em meio à sua convivência, apesar da sua história, Deus deseja usar a sua vida como prova de que para Ele não há impossíveis e que o amor dele cobre multidão de pecados. Perdoa uma infinidade de pecados. Você pode ser uma testemunha fiel do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, arrependa-se e creia. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, nesta noite eu peço que a Tua graça possa se revelar de maneira maravilhosa. Aqueles e aquelas que estão me ouvindo. Deus Todo-Poderoso, que possamos realmente confiar naquele amor que cobre multidão de pecados. E não vivemos em busca, uma busca frenética por aquilo que venha cobrir a nudez da nossa alma, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, eu te peço, livra-nos da hipocrisia, da mentira, da dissimulação, Senhor. Que os nossos atos e as nossas palavras estejam em harmonia e em concordância com aquilo que diz o Teu Evangelho. Que possamos viver de acordo com a Tua vontade para a Tua glória, Senhor, neste mundo, sendo discípulos Teus, aqueles que pela pregação do Evangelho e pelo testemunho de vida declaram que Jesus é o Salvador de todo aquele que nele crê. Meu Deus e meu Pai, estende a Tua mão sobre a nossa igreja, para que nós sejamos um corpo de homens e mulheres de todas as idades, que vivem de modo digno do Evangelho e que anunciam o Teu senhorio neste mundo, Senhor. Sejamos uma igreja missional, uma igreja discipuladora, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Até quinta-feira que vem, mais cedo, estaremos orando novamente no nosso grupo destinado para esse propósito. E então, poderemos acessar a mais uma pregação da palavra do Senhor para o nosso crescimento e edificação na fé. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.